Seguimos, amigos, a partir de agora pela LOL TV com mais uma edição inédita do programa Entrevistas neste mês de dezembro. E eu que estou recebendo Reni Scheibron, ela que é terapeuta e veio falar de florais de bar. Vocês já escutaram ou já usaram florais de bar? Eu já usei uma vez. Então a Reni veio para poder bater esse papo comigo, para poder desmistificar o que é o floral de bar. Reni Scheibron, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por ter vindo. A primeiríssima pergunta é a seguinte: o seu sobrenome, ele é polonês? É de origem judaica. Judaica. Polonês, sim. Quem foi a pessoa, Reni, que foi o mentor intelectual ou a mentora intelectual para poder criar o floral de bar? Sim. Primeiro quero agradecer a oportunidade, né? Muito bom estar aqui. Bom, quem criou esse sistema foi Eduard Bach, tá? Na década de 1930, agora é do século passado, né? Ele foi... Tem pouco tempo, então. Ele foi um médico inglês e foi homeopata, foi cirurgião. Naquela época se faziam muitas especialidades, né? E ele chegou a criar os nosódios de Bach, que são medicamentos feitos a partir de secreções do organismo e que ainda é muito usado em homeopatia, né? Em determinado ponto da vida dele, ele era espiritualista, ele era maçom, então ele tinha uma visão muito holística, né, da pessoa. E ele começou a observar que, na verdade, não eram as doenças que causavam os sintomas, era a maneira com que cada pessoa reagia àquela infecção ou àquela bactéria, né? Então ele começou a ver que haviam características nas pessoas, tá? E que essas características elas podiam ser harmonizadas. E junto disso, ele achava que o ser humano era tão maravilhoso, né, tão perfeito, que os tratamentos deveriam ser de maneira suave, né? Então ele foi cirurgião, ele acabou abandonando a cirurgia. Fala. Não, conclui, por favor. E aí ele começou a buscar uma forma de tratamento que fosse mais suave, que trouxesse mais beleza para as pessoas, né? Reni, acontece das pessoas acharem floral. Obviamente você, se for analisar a questão linguística, parte de flor. Sim. Alguém fala, esse tratamento, que tipo de flor que coloca aí? Tem gente que pergunta, vamos colocar aqui umas rosas, umas pétalas de margarida. Sim, Então, aí ele começou a pesquisar, né, as flores, porque isso é uma prática muito antiga, o tratamento com flores, né? Então vem desde Paracelso, vem a cultura indiana também usava muitas flores. Então peraí, o pré-floral vem da Ásia. Já vem, sim. Né? E assim como a fitoterapia também, né? A humanidade sempre usou as plantas como remédios, né? E ele começou a pesquisar e ver que aquelas substâncias, ele começou primeiro fazendo o método de fervura, ele fervia as plantas e tal. E tem uma história muito interessante, porque quando chegou em 1930, ele resolveu abandonar tudo, né? Abandonou a clínica dele, tudo, e foi para o campo, né? Ele sentiu um chamado interior, né? Isso tem assim, umas lendas, né, em volta da história dele, né? A questão do floral de Bach também envolve alguma questão espiritualista? Independente de religião, você tem muito disso? Tem. Você tanto pode usar como uma coisa prática, né, e direta, como você pode entender que o ser humano, ele é um ser integrado na natureza, né? A gente está imerso num campo de energia. E o floral é a energia das flores, né? E eu entendo a espiritualidade como esse sentimento de estar realmente integrado, né, nas várias dimensões do ser. Então, não necessariamente ligado a uma religião,
né? Reni, como que são produzidos os florais de Bach? Então, isso que eu ia começar. A história é que ele foi para o campo começar a pesquisar. Ele era um sensitivo, era uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande. E nessa ida para o campo, ele perdeu a mala que tinham os objetos que ele praticava com fervura e coisa. E aí ele descobriu que as gotas de orvalho das plantas tinham um efeito nele, né? Por exemplo, ele acordava um dia irritado e aí ele ia para o campo e encontrava uma flor, experimentava aquele orvalho e aí dava uma reação, tá? Imediata? Isso na sensibilidade dele, sim. E aí ele desenvolveu um método que é a impressão das flores na água. Então se coloca uma tigela de água com as flores em cima e se coloca no sol. Essa é uma das formas de se produzir o floral. Agora, eles servem para equilibrar energia e também as emoções? Sim, principalmente as emoções. O sistema que Bach criou são 38 essências e tem essências para medo, essências para desespero. É mesmo? Essências, exato. É. Então, Para solidão. Para solidão? É mesmo? É. E olha que nós vivemos, como diz o Zygmunt Bauman, nos livros dele, vivemos numa vida líquida, onde estamos ficando cada vez mais sozinhos. Sim, a gente está ficando cada vez mais isolado. A questão foi que na época que ele criou esse sistema, o objetivo dele era que cada pessoa tivesse a sua caixinha em casa, né? E, por exemplo, está mais triste ou está mais irritado, aí ia lá, tomava suas gotinhas e aquilo equilibrava. Era uma época em que a vida era um pouco mais simples do que é hoje, né? Hoje a gente está tem mais industrializado, industrializados, e a gente foi colocado para a gente tantas necessidades, né? Obrigaram a gente Exato, a ter essas necessidades, e a gente foi se afastando das coisas mais básicas da vida, né? Que é a relação, que é estar em paz com a natureza, que é poder ter um equilíbrio interno. Como que os florais de Bach reagem no corpo do ser humano? Pode acontecer de haver efeito colateral? Olha só, a ação dos florais, ela é eletroquímica. Hoje a gente pode comprovar isso, né? A gente tem, com as descobertas da mecânica quântica, da física quântica, a gente sabe que o movimento dos elétrons dentro do organismo, eles provocam mudanças. E o floral atua exatamente nisso, né? Porque é energia. Você absorve aquilo pelo sistema nervoso, primeiro pelo sanguíneo, né? Você vai entrar na circulação, ele entra no sistema nervoso e vai atingir os sistemas energéticos onde as nossas emoções estão lá instaladas, tá? Quantas vezes por dia uma pessoa pode usar o floral de Bach? Olha só, a tomada básica são as 4 gotinhas, 4 vezes ao dia. Hoje em dia existem muitos sistemas. Tem sistemas que preconizam outro número de gotas, tá? O de Bach, que é o básico, são 4 gotas, 4 vezes ao dia. Em situações de emergência... De manhã, de tarde, de noite... Sim, sei lá, quando acorda, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Não precisa ser uma coisa muito certinha. Tá? Eu costumo brincar e dizer que o floral não vem para atrapalhar nada. Não tem regras estabelecidas, não é? Não. Os florais de Bach, eles podem causar algum tipo de efeito psicológico? Eu não respondi antes o efeito colateral, né, que você perguntou. Se tinha sim. alguma consequência. Então, né? Vamos voltar para o efeito colateral, antes de partir para essa. Então, o que acontece com o sistema floral? A gente cria padrões de comportamento, a gente cria padrões emocionais para lidar com a vida, né? E aquilo cristaliza, e às vezes a gente reage diante da vida sem nem pensar por que a gente está fazendo aquilo, né? Então, o que o floral faz? Ele vai trazer a consciência, o floral trabalha sempre com a harmonia e sempre com o potencial que a gente tem dentro da gente. Então, ele faz, primeiro, ele traz a consciência daquilo que está desarmônico dentro da gente, tá? Para depois abrir a possibilidade de você olhar e dizer, não, eu posso fazer diferente,
Tá? Então a gente não chama de efeito colateral, a gente chama de efeito de consciência, que nem sempre é muito agradável, né? Porque às vezes uma pessoa que guarda muitas emoções, né, eles podem ter um efeito catártico de botar aquela emoção para fora. E aí a pessoa precisa saber o que pode acontecer. Então, tá? Eles podem ter efeitos psicológicos. Sim, principalmente. Né? E que tipos de efeitos psicológicos podem acontecer? Uma pessoa, por exemplo, que é mais explosiva, fica mais explosiva ainda, potencializa? Aí vai depender de cada pessoa, né? O que acontece? Se a pessoa é aquela pessoa que vai guardando as coisas, né? E quando ela não aguenta mais, ela explode, aí depois ela engole tudo outra vez, né? O que o floral pode fazer? Ele pode ajudar essa pessoa a entender que ela precisa expressar o desagrado dela na hora que acontece, para não acumular e explodir lá no final, né? Então, aí vai depender de como cada pessoa experimenta isso, né? Então, tem pessoas que vão ficar mais explosivas, sim, aí o papel do terapeuta é explicar que isso pode acontecer, né? E que no momento seguinte, esse organismo vai aprendendo a lidar com as situações de outra maneira. Por isso que é importante ter um terapeuta, né? Você como terapeuta, obviamente deve fazer esse tipo de explicação, jogar limpo. Falar assim, olha, eu estou percebendo que você tem esse perfil e... Sim. O terapeuta que... O terapeuta ele faz um apanhado para poder fazer as escolhas dos florais, não é? Sim. E ele receita normalmente quantos... Um floral, pode ser 2... a gente não recomenda que seja uma essência só, mesmo por causa desses efeitos, né, que acontecem. Então, geralmente se faz uma fórmula, né, que pode ser... Eu trabalho com uma fórmula de 5 essências. Mas pode ser de 3 a, sei lá, tem gente que bota às vezes 20, 30, né? E aí depende do foco do terapeuta, qual é o trabalho que ele está fazendo com aquela pessoa. Entendi. Né? Há alguma tensão, Reni, quanto à dependência do uso do floral de bar? A gente não tem relato de dependência, né? É uma experiência muito agradável, geralmente. É claro que tem pessoas que não gostam, não acham que não está acontecendo nada, né? Está acontecendo de forma gradativa. Também não é assim, eu vou tomar hoje floral de bar, amanhã tô joia. Não. Tem pessoas que reagem, às vezes até na hora que a gente está fazendo o floral, a pessoa já sente diferença, né? Porque a gente está mexendo com o campo de energia. É engraçado que talvez o terapeuta deve ter percebido em mim. Eu vou ser honesto aqui perante você e os telespectadores. Porque quando eu usei, eu achava que não fazia algum efeito. Porque eu era rigoroso, muito rigoroso no... Olha como você escolheu. O floral não é rigoroso, mas eu era rigoroso. Sim, era muito rigoroso na minha disciplina quanto ao uso. E às vezes eu falava, não está dando efeito e tal. Os florais podem ser considerados, Reni, um tipo de remédio ou as pessoas realmente têm que tratá-los como pura essência? Assim, a classificação de remédio implica em ter uma substância química, né? Na hora que você vai examinar, por exemplo, um comprimido que você toma um antibiótico, a hora que você examina, tem lá a fórmula básica e tal. O floral é energia pura, né? Então ele é detectado através de foto Kirlian, né? Que é uma foto que tira a foto da energia, né? Imagina a beleza. É lindo. Deve ser muito bonito. É muito lindo. Mas ao examinar, você vai encontrar só a água e o conservante que está ali. Então ele não é classificado como remédio, né? É a essência. Reni, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha agora, vamos tomar uma água, vamos brindar aqui. Brindar aqui sobre o tintim. Um gole. O entrevista vai para um rápido intervalo comercial e Reni estará de volta. Claro que ela vai estar de volta. Se nós vamos para o próximo bloco, ela vai estar obviamente de volta. Ela vai estar explicando mais sobre os florais de bar, porque tem muito assunto pela frente. Voltamos já já.